Vamos lá, sem desistir, falta pouco. Professor, o que nós vamos enfrentar agora? Nós vamos enfrentar crimes contra a administração da justiça. Claro que a gente já viu exploração de prestígio, por quê? Porque nós estudamos junto com o 332, tráfico de influência, né? Então, tem umas coisas aqui que a gente já passou de alguma forma, tal, né? Algum exemplo e tudo mais. O que nós vamos enfrentar, Lê? Crimes contra a administração da justiça. Denunciação caluniosa. Comunicação falsa de crime ou contravenção. Autoacusação falso, falso testemunho ou falsa perícia, coação no curso do processo, o exercício arbitrário das próprias razões, a fraude processual, o exercício ou abuso de poder, a exploração de prestígio, a desobediência à decisão sobre perda ou suspensão de direitos. Não é nada para sofrer tanto, não precisa ter medo, vamos juntos e com fé em Deus. Nós vamos começar com denunciação caluniosa. E eu gostaria de fazer um alerta para vocês na denunciação caluniosa. O crime de denunciação caluniosa está aqui, no artigo 339. Só que às vezes as pessoas confundem esse crime com o 340, que é uma comunicação falsa de crime. Claro que nós vamos tirar todas essas dúvidas, essa nuvem de insegurança vai se dissipar e restará um céu de brigadeiro tranquilo para que vocês consigam fazer uma excelente prova. Mas sabemos que esse é um crime contra a administração da justiça, que fala que você dá causa a uma instauração de uma investigação contra uma pessoa que você sabe que é inocente. Quando você só xinga uma pessoa e fala que ela cometeu um crime, mas você sabe que é mentira, você fala assim, você matou sua ex-mulher, porque a ex-mulher do cara viajou, nunca mais voltou. Você matou e enterrou sua mulher. Você sabe que é mentira, porque outro dia ela falou com Skype, com amigos e tal. Aí você só afirma isso. Isso é uma calúnia, isso é um crime contra a honra. Agora, diferente quando você dá causa à instauração de uma investigação policial, de um processo, de uma investigação administrativa, de um inquérito civil, ou até mesmo de uma ação de improbidade. Mas o grande segredo, galera, contra alguém de que o sabe inocente. Isso é denunciação caluniosa, tudo bem? Reclusão de 2 a 8 anos mais multa. Vamos ver um pouquinho o que vem a ser essa investigação, esse processo, o inquérito. O que é dar causa contra alguém que eu sei que é mentira? Você está fazendo a máquina andar para verificar um crime que você sabe que aquela pessoa não cometeu. Vamos lá? Vamos lá. Instauração de investigação policial, investigação administrativa e ação de improbidade. Vamos ver uma por uma. Quando aqui o código fala dar causa à instauração de investigação, é uma coisa ampla, tá, galera? Não se exige o inquérito necessariamente. Não. Dar causa dá a impressão que só se tiver inquérito. Não. Basta que a autoridade policial, diante dessa denúncia, olha, ele cometeu esse crime e tal, ela comece a trabalhar, ela diligencie para apurar. Então, isso já é denunciação caluniosa. Você fez o delegado de palhaço e fez ele agir, começar a trabalhar, tá bom? E não teve, já sabe que aquele cara é inocente. Veja que agora eu vou falar da investigação administrativa. Dar causa, eu estou analisando todas, dar causa a isso, dar causa àquilo. Se você dá causa a uma investigação administrativa, por exemplo, uma sindicância começou, um processo, e você falou alguma coisa de alguém, mas é falso, você sabe que é mentira, né? Você sabe que aquela pessoa é inocente. Uma ação de improbidade, falsamente você imputa, né? Você diz que aquela pessoa cometeu um ato de improbidade, sei lá qual é o seu sentimento, você fez isso. É um ato que pode cair aqui também. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. No caso da improbidade, tá. Ele fala aqui, dar causa à instauração de ação de improbidade. Só que eu fui lá ler hoje, professor, a lei de improbidade. Ah, que bom, por que você fez isso? Porque cai na minha prova. Ah, muito bem. A lei de improbidade, é a lei 8429, cara, professor, eu achei um artigo lá louco. Pois não, pode ler.
constitui crime a representação por ato de improbidade contra um agente ou terceiro quando o autor da denúncia o sabe inocente. Professor, e agora? E agora o quê? Não. Como e agora o quê, professor? Eu tenho o artigo 339, que é o que o senhor está ensinando agora, e que fala que dar causa à instauração de investigação ou ação de improbidade contra alguém sabendo que a pessoa é inocente. Professor, qual que é que eu aplico quando envolve improbidade? O Código Penal, artigo 339, ou a Lei de Improbidade, Lei 8429, artigo 19? Quando eu representar por improbidade contra alguém, professor, sabendo que essa pessoa é inocente, eu respondo nos termos do 339 ou nos termos da Lei de Improbidade? Tomem cuidado, isso é muito, muito sutil. Primeira coisa que você tem que me responder, todo ato de improbidade é crime? Não. Ótimo. Às vezes retardar um ato, ou às vezes não cumprir o ato, você pode responder com desídia e tal. Você pode responder por um ato de improbidade. Mas não necessariamente um crime. Agora, quando você mete a mão no erário, além de responder por improbidade, você pode responder por peculato, por corrupção. Concorda comigo? Legal. Repara uma coisa que a doutrina ensina. Quando você representar por improbidade, constitui a representação, eu estou lendo da improbidade, constitui crime representar, né, alguém que você sabe que é inocente por ato de improbidade. Código Penal não, ele fala, quando você der causa ao andamento de ação de improbidade, mas imputando-lhe um crime envolvendo improbidade. Olha que diferença sutil. Imputou um crime envolvendo improbidade, cai no 339. Olha lá, imputando-lhe crime. No de baixo, ato de improbidade. Checou? Então, portanto, lição doutrinária. Se o agente imputar falsamente ato de improbidade que ao mesmo tempo seja crime, incorre na denunciação 339. Se o fato imputado for apenas um ato de improbidade, o agente responde não pelo 339, mas sim pelo 19 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92. Show? Acerto, isso aí já viu, né? Só que diferencia, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas ainda terá 178.928 inscritos. Vamos lá, vamos continuar o barco aqui. Professor, olha como esses crimes são parecidos, professor. Denunciação caluniosa, comunicação falsa e autoacusação falsa. Olha esse, Esse é o que nós lemos agora, professor. Dar causa, o senhor não mostra? Dar causa à instauração de investigação, processo, instauração de investigação administrativa, inquérito ou ação de improbidade contra alguém, imputando o crime que sabe inocente. Agora olha o outro, professor. Comunicação falsa, eu provoco a ação da autoridade. Olha, provocar a ação da autoridade não parece muito com o 369? Parece. Mas aqui você comunica a ocorrência de um crime ou uma contravenção que não se verificou. No de cima, na denunciação, você fala que teve um crime, que se verificou, mas você fala que foi uma pessoa que você sabe que é mentira. Na provocação, você simplesmente comunica um crime ou uma contravenção que você sabe que nem ocorreu. Né? E com o tempo a gente vai aprender a diferenciar uma por uma. Professor, ele fala também aqui em inquérito civil, dar causa à instauração de inquérito civil contra alguém. O que é isso, inquérito civil? Eu já ouvi falar do inquérito do policial lá, o delegado. O que é o inquérito civil? Inquérito civil é o procedimento investigatório de natureza administrativa e inquisitiva, de atribuição, sabe de quem? Do Ministério Público. Para quê? Colher subsídios para justificar uma ação civil pública, por exemplo, uma responsabilidade por danos meta-individuais, patrimônio, meio ambiente, né? É isso, tá bom? Isso que é inquérito civil, instrumento de investigação, presidido e arquivado pelo MP. Então, se você der causa, não só uma investigação policial, um inquérito civil contra alguém, sabendo que essa pessoa é inocente, responde aqui pelo nosso famoso denunciação caluniosa. Pessoal, cuidado que no 339, a denunciação caluniosa, tem duas observações, de ouro. A primeira, se você servir-se de anonimato, você deu causa
a uma instauração contra alguém, sabendo que essa pessoa é inocente, mas você se valeu, sabe do quê? De anonimato, de nome suposto, aumenta a pena. Né? A reprovação penal é maior para você. Agora, tem um outro lado também. Se você falar que uma pessoa cometeu um crime que sabe inocente, denunciação caluniosa. Agora, se você falar que uma pessoa cometeu contravenção, todo mundo sabe que contravenção é um crime menor. O grande papa do direito penal, Nelson Hungria, chamava contravenção de crime anão. Então, aí, se envolver contravenção, a pena é diminuída de metade se a imputação for de contravenção. Então eu pergunto para você, pode haver denunciação envolvendo crime? Pode. Pode haver denunciação dizendo que a pessoa cometeu contravenção? Pode. Tem diferença? Tem. Aqui, se envolver contravenção, diminui de metade. Vocês vão ver que isso não acontece na comunicação falsa. Vocês vão ver que isso não acontece na comunicação falsa. Vamos ler? Olha lá, ó. Comunicação falsa de crime ou contravenção. Ele já fala aqui. Olha que interessante. A denunciação caluniosa tem o tipo dela, se envolver contravenção, diminui metade. Aqui já não. Comunicou falsamente um crime ou contravenção, é crime. Qual é o crime? Provocar a ação da autoridade comunicando a ocorrência de um crime ou uma contravenção que você sabe que não se verificou. É diferente, aqui não é contra alguém de que sabe inocente, que foi o 339, tá? Aqui não é a mesma coisa. Aqui você comunica crime ou contravenção que você sabe e que não ocorreu. Vamos ver algumas notinhas aqui? Ao contrário do que ocorre na denunciação, não há no delito a imputação a uma pessoa determinada na prática do crime. Se assim ocorrer, estará caracterizado outro crime, denunciação caluniosa. Show? Outra questão interessante. A imputação aqui pode ser crime ou contravenção. Né? Já reparou? Aqui, ó, ele fala comunicação falsa de crime ou contravenção. Então, se vai que a prova é malandra e fala, olha, no crime do 340, se envolver contravenção, diminui um sexto. Não, aqui não. Crime ou contravenção, a pena é a mesma. Na denunciação, se envolver a contravenção, olha lá, ó, diminui de metade. Show? Beleza, Lê. Beleza, na denunciação tá aí, a pena seria diminuída. Tá bom. Bacana. Denunciação caluniosa, ó, olha que coisa interessante no 340. Vamos ler mais uma vez, ó. Provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado. Gente, aqui, o agente ele não está acusando falsamente ninguém. É diferente daqui, ó. Denunciação caluniosa, eu dou causa, né? Eu dou causa, contra alguém, né? Imputando-lhe um crime que eu sei inocente. Aqui não, eu só comunico falsamente. Professor, show de bola, só falta autoacusação falsa, professor, para eu ficar mais tranquilo. Vamos fazer o seguinte? Vamos matar de vez, olha que baba esse crime, ó. Autoacusação falsa. Professor, como é que alguém se autoacusa falsa? Calma. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra pessoa. Eu me acuso perante um delegado de um crime que não ocorreu ou praticado por uma outra pessoa. Detenção 3 meses a 2 ou multa. Professor, para quê? Quer ver? Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. O cara emprestou o carro. Não, o filho pegou o carro sem que o pai soubesse, né? E cometeu um crime. O pai, para proteger o filho, vai lá. Delegado, quem estava de... Fui eu. Está me acusando por um crime, ou por um crime existente, ou praticado por outro. Entendeu? Esse é autoacusação falsa. É crime contra a administração da justiça. Tá legal? Agora, eu fiz uma questão aqui, ó. João, para proteger o seu filho Paulo, né? O Paulo é o filho. Ele diz, João diz, olha, eu cometi uma infração para proteger aí, né? Eu cometi uma infração, fui eu. Mas na verdade, quem de fato cometeu essa infração foi o filho dele. Qual crime ele comete? Comete o crime de autoacusação? Isso, diabo, errado.
Mas como diabos? O senhor acabou de explicar? Gente, toma cuidado. Toma cuidado. A autoacusação, o cara se acusa perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outro. No meu exemplo, o cara assumiu uma contravenção do filho. Então, é atípica a conduta se ele se atribuir falsamente a prática de contravenção ou cometida por o filho. Aqui o crime consiste em você ir lá, se acusar perante a autoridade de um crime inexistente ou praticado por outro, no caso do seu filho. Tudo bem? Contravenção não. Legal? E nunca te esqueça, infração penal é um gênero. Que envolve crime e contravenção. Tanto crime quanto contravenção são infrações penais, mas não são a mesma coisa. Crime é mais grave, contravenção penal é mais leve. Tudo bem? E ainda, só para finalizar, se o autoacusador, aquele que se acusa lá perante o delegado e tal, ele foi coautor, ele também cometeu o crime, mas ele se acusa sozinho, para ficar com a... Ele é sangue bom, ele é sangue B, ele que vai querer assumir a bronca. Mas pretendendo livrar o seu pai, idoso, enfermo da acusação, tal, chama para si a responsabilidade, tá? Ele fala que ele é o único autor. Ele não responde pelo delito, sendo o fato atípico. Então, cuidado com isso. Legal? É que na hipótese, o crime imputado a si próprio não foi por outro, mas por ele próprio, né? Aqui é diferente, né? Não foi crime por outro, tal. Ele mesmo participou. Mas é difícil cair isso. Eu coloquei os 3 aí para vocês. Olha que legal essa tabelinha. 339, 340. Estuda uma por uma. Escreve cada uma. Ó, de cara você já vai percebendo a diferença. Ó. Olha a denunciação. Ó. Denunciação pode envolver contravenção? Pode. Mas se envolver contravenção, diminui de metade. E a comunicação falsa de crime? Pode envolver contravenção? Pode. Mas não muda em nada, ó. A pena vai ser a mesma, sendo crime ou contravenção. A grande sacada é que o crime ou a contravenção na comunicação do 340 não se verifica. Legal? Show de bola? Tô feliz, viu, pessoal? Tô sentindo que vocês estão estudando aí do outro lado. Pelo menos eu penso que sim. Valeu, pessoal! Estão aqui os nossos contatos e eu gostaria mais uma vez de agradecer e pedir, por favor, deixe seu comentário para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado.